convidar a igreja para nós nos ajoelharmos nesse momento e orarmos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por todas as bênçãos recebidas, por teu carinho, teu cuidado, teu amor, tua graça estendida a nós, tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Te agradecemos e louvamos-te por tudo, Senhor. Tu tens nos dado, ó Pai, uma manhã de sábado tão abençoada, onde encontramos nossos irmãos, amigos, nos encontramos com o Senhor, desfrutamos, Senhor Deus, do estudo da Tua Palavra, de lindos testemunhos, e agora uma vez mais abriremos Tua Palavra nesta manhã. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor use esse vaso que o Senhor escolheu, mesmo com os defeitos que eu tenho, perdoando os meus pecados, para que a Tua bênção chegue a todos nós, Senhor. Abençoa, Pai, nossa igreja e o preparo que precisamos fazer e ter todos os dias da nossa vida para estarmos prontos quando Jesus voltar para nós. Senhor, cuida dos nossos irmãos que estão enlutados, aqueles que estão doentes também. E abençoa, Pai, as ofertas e os dízimos que aqui te devolvemos, em gratidão por tudo que Tu és para nós. Em nome de Jesus oramos. Amém, Pai. Amém. Estar na igreja é sempre uma bênção, não é verdade? Quando chega o sábado, né, a gente fica tão feliz de poder vir à casa do Senhor e estudar a palavra, estar na companhia de Jesus. Nós estamos numa jornada de estudo e estudando e conhecendo a mensagem que Jesus deixou, num grande sermão que Jesus nos deixou, que é o Sermão do Monte. Nós já vimos ali 3 das bem-aventuranças de Cristo. Já estudamos sobre os pobres de espírito. Quem são eles, os pobres de espírito? Ser pobre de espírito, como nós vimos, é reconhecer que não há nada em nós que nos recomende para Deus. É reconhecer nossa falência espiritual, que nós dependemos tudo dele. Pobres de espírito. Felizes são estes, que não confiam em si mesmos, mas que confiam completamente e unicamente no Senhor. Amém? Nós estudamos ali que felizes são os que choram. Choram por causa da sua condição pecaminosa, por causa dos pecados que vêm dentro de si. Não olham para o pecado dos outros, mas olham para si mesmos. Quando olham para os outros, só tem um desejo, que não é apontar o pecado, mas ser um instrumento de Deus para salvar do pecado. A terceira bem-aventurança que nós estudamos fala que felizes são os mansos, pois os mansos herdarão a terra. E a gente viu ali que a menos que o meu caráter seja transformado à semelhança do caráter de Cristo Jesus, e eu me torne manso e humilde como Ele, eu não poderei ver a Deus. Uau! E durante a semana algumas pessoas vieram me dizer: pastor, aquele sermão foi para mim. Eu não sou manso. Eu sou irritadiço, eu brigo com facilidade, eu sou inconstante. Preciso desse Espírito de Cristo para me tornar manso. Amém? Que Deus, em Cristo Jesus, nos faça mansos. E hoje, nossa bem-aventurança é quando Jesus diz: bem-aventurados, Mateus capítulo 5, versículo 6,
são os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. Felizes são estes. Sabe, queridos, que há uma lógica nas bem-aventuranças, né? A gente vai perceber que essas primeiras 4 bem-aventuranças, elas têm que ver com a justificação. Ser justificado é ser perdoado. O que eu preciso fazer para eu ser justificado? Para eu ser perdoado? Só tenho que crer. Amém? Só tenho que crer que Jesus é o meu Salvador. E quando eu creio nele, quando eu confesso a Ele os meus pecados e acredito que eu não sou salvo pelo que eu faço, ou por qualquer coisa que eu possa fazer, mas que eu sou salvo pelo que Ele fez por mim, eu sou justificado, sou declarado justo, sou perdoado. Que bênção esta, amém? Se eu falo para alguém nesta manhã, aqui, ou distante, qualquer lugar do Brasil, do mundo, saiba que o perdão está ao seu alcance através de uma oração, de um pensamento dirigido a Deus. Quantos pecados Deus nos perdoa? Todos. Todos os pecados, amém? Todos os pecados. Quando a gente vê a lógica que existe dentro das bem-aventuranças, nessas 4 primeiras bem-aventuranças, e a gente então vê que tem que ver com a justificação. Por quê? Porque só é justificado aquele que sente sua indignidade, sua pecaminosidade. Por isso eles são os pobres de espírito. Só pode ser justificado, perdoado, aqueles que choram e lamentam por causa da sua condição pecaminosa. Só pode ser justificado, perdoado, aqueles que uma vez se tornam mansos, a ponto de reconhecer que nada são, reconhecem sua falência espiritual por completo, e uma vez que passam por essa experiência, então eles se tornam felizes e buscam a justiça. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Fartos. Essa é a lógica por trás das bem-aventuranças. Ao vermos esta lógica, seremos capazes de desesperadamente buscar a justiça que vem de Deus. Nas bem-aventuranças nós encontramos o maior e o melhor programa de reavamento espiritual que nós podemos encontrar na Bíblia. Deus seja louvado por isso, amém? Deus seja louvado por isso. Na última quarta-feira, os jovens da nossa igreja, o coral jovem, foi cantar no cemitério. Era dia, né, dia dos finados, enfim, onde as pessoas estão com o coração bastante tocado por aqueles que perderam. E eu tive, assim, o privilégio de estar com o coral pela segunda vez, lá no cemitério vertical. Eles têm uma ala central ali, não sei quantos conhecem, né? Com assentos, enfim, onde pode ser feito cultos, enfim. E o nosso coral cantou lá este ano, novamente. E foi muito lindo ver ali quase 100 jovens cantando para aquelas pessoas. E depois de eles cantarem, eu tive a oportunidade de apresentar uma mensagem de esperança para aqueles que ali estavam passando. Alguns andando pelos corredores que subiam, né, as galerias, aos andares, enfim, que paravam e ficavam ali observando o coral cantar, ouvindo a mensagem.
E quando nós terminamos de cantar, então os jovens saíram ali a entregar um folheto com uma mensagem de esperança. E eu vi assim, assentado várias pessoas e algumas pessoas chorando compulsivamente. E eu me senti tocado de ir ali e orar com algumas daquelas pessoas. E eu orei por uma senhora que estava ali. Aquela senhora disse assim: olha, eu perdi meu filho. E ela chorava, e a mãe dela estava junto. E orei com ela, e orei com uma outra senhora. E ali abraçamos algumas pessoas enlutadas, e os jovens ali também. E quando eu estava naquele momento ali, de repente vem a Ana do Giba, não sei se a Ana está por aqui, ela sempre senta por aqui. E a Ana, então, me trouxe uma senhora que estava chorando. Está lá, a Ana. Que bom, Ana, bom te ver. Você sempre está por aqui, eu fui procurar você ali, né? E a Ana então veio: pastor, você ora com essa senhora aqui. E ela me apresentou uma senhorinha que tinha perdido o esposo. E essa senhora disse assim: eu tenho vontade de morrer, eu não suporto mais viver. Eu perdi meu esposo e não tenho mais vontade de viver. E aí eu olhei para ela, a gente convidou ela para vir aqui à igreja. Não sei se ela está aqui hoje, não pôde vir. E a gente orou com ela, apresentamos ali Jesus para ela, e ela saiu mais calma. Mas o sentimento que veio no meu coração, no nosso coração, é do desespero de alguém que tem fome, sede de justiça por viver em um mundo de pecado que sofre tanto, onde nós perdemos nossos entes queridos, onde nós sofremos com a doença, com a dor, com a saudade. E quando eu estava saindo, depois de orar com essa senhora, não me recordo agora o nome dela, então eu estou ali cumprimentando a administradora do cemitério, juntamente com o André Detzel, e de repente me toca no ombro um casal. E esse casal olhou para mim e disse assim: pastor, o senhor é de qual igreja? Aí eu fui até o banco, tinha o banco ali, tinha alguns folhetos. Disse assim: você não recebeu o folheto tal? Peguei o folheto e virei o folheto assim, né? E quando ela viu o folheto que eu estava a entregar para ela, a Rosângela, ela disse assim: o senhor é pastor da igreja da Novo Tempo? Aí eu disse assim: sim, sou pastor da igreja da Novo Tempo. Sério mesmo? Ela falou assim. Eu disse: sim, sou pastor da igreja do Novo Tempo. Ela disse assim: lá em casa Novo Tempo é todo dia, o tempo inteiro. E eu e o meu esposo, Aristides, e a Rosângela, a gente não vai deitar sem estar assistindo ao Novo Tempo, ela falou. Eu disse: olha que bênção, aqui o endereço da igreja, sábado que vem eu vou pregar na igreja, quem sabe a gente pode se encontrar lá, enfim, aí conversamos um pouco, oramos juntos, e eu tenho a alegria de apresentar para vocês a Rosângela e o Aristides. Será que vocês se importam de ficar em pé para a igreja ver vocês? Olha a igreja. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Muito feliz, vocês não têm noção a minha alegria de saber que vocês estão aqui. Deus abençoe. E a Rosângela trouxe a netinha, a Lara, a pequenina Lara. Quantos aninhos, Lara? Faz assim, 5 aninhos? 5? Acertei, viu? E a Lara já foi lá na escola sabatina, participou, a Regiane abraçou ela, a irmã Ana Amélia, a igreja abraçou o casal quando eles aqui chegaram. Muita alegria de ter vocês aqui. Deus seja louvado. Eu espero que seja a primeira de muitas vezes. Amém? Mas o que me chamou a atenção, e por isso eu compartilho, também para nós recebermos aí carinhosamente, né, o Aristides e a Rosângela, o que chamou a atenção é que no coração do Aristides e da Rosângela, que lá estavam, havia uma esperança. Eu vi alguém que estava saciado e saciados de Cristo Jesus. Amém por isso. Deus seja louvado pela vida de vocês. Queridos, como está o seu apetite? Jesus disse, né? Felizes são os que têm o quê? Fome e sede de justiça. Não é de chocolate não, viu?
Só ou de Coca-Cola, né? Fome e sede de justiça. Como está o seu apetite? Vejam, queridos, eu estive recentemente, vocês sabem, eu estive enfermo aí por algumas semanas e fui à nossa clínica em São Paulo, a Clínica Vida Natural, para me tratar. E lá a gente teve palestras, enfim, tive uma palestra com uma nutricionista muito, muito querida e ela disse assim, nos ensinando, existe diferença entre alimento e comida. Eu nunca tinha ouvido falar disso. É assim, não é? Tem diferença entre alimento e comida. Eu disse, como assim? Ela disse, o alimento ele nutre, a comida enche a barriga. Pegaram a ideia ali? O alimento ele nutre e a comida só enche a barriga. Veja, quando nós nos alimentamos somente de comida, mais cedo ou mais tarde a gente pode ficar doente, é ou não é verdade? Veja, lá em casa eu brinco com as meninas, né? Às vezes elas querem comer ali aquele macarrãozinho de pacote, sabe? Elas adoram esse negócio. Parece que sábado tem que ser o sábado especial, que é o macarrãozinho aquele, de 3 minutinhos ali. E não é porque, né, a minha esposa não faça, não. Ela faz bons almoços, a gente ama, enfim. Mas, vez ou outra, elas querem aquele macarrãozinho. Quando entra aquele macarrãozinho, coloca em cima da mesa e diz assim, gente do céu, como é que vocês comem esse negócio? Isso não é comida, agora eu sei que é comida, não é alimento, né? Vejam, queridos, nós somos, e você sabe muito bem, nós somos aquilo que nós o quê? Comemos. Concordam com essa máxima ali, não? A gente é aquilo que a gente come, né? E também meu pai diz que o peixe morre pela boca. Ou seja, a gente tem que cuidar do que come, né? Para não morrer pela boca também. Só que Jesus aqui está falando mais do que fome ou sede de coisas materiais, não é esse o ponto. Mas quando a gente estuda e vê o que Jesus está falando do mundo físico, material e do alimento físico e da bebida física, a gente pode ou não aplicar para espiritual? O que você acha? Sim ou não? Pode. Veja, a pessoa que fica doente, o que acontece com ela quando ela fica doente? Diz para mim. Uma das primeiras coisas que acontece, ela perde ou não perde o apetite? Perde ou não perde? Perde o apetite. Quando a gente olha para Jesus dizendo assim, felizes, ou mais que felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, e a gente vai estudar o que significa essa justiça, e quando você ver o que significa essa justiça que Jesus está falando, e você não tem fome e sede dessa justiça, talvez seja porque você esteja doente. Entenderam a ideia ali? Quantas vezes por dia a gente tem que se alimentar? Bom, quando a gente fala de alimento físico, normalmente a gente pensa em 3 refeições ao dia, pelo menos. É ou não é verdade? Tem gente que só faz uma refeição por dia. Sabiam disso, não? Começa de manhã e só termina à noite. Isso não é saudável também, é ou não é? Não é saudável. Mas quando a gente vê pessoas que se alimentam 3 vezes por dia, nos horários regulares, essas são pessoas saudáveis, especialmente quando elas se alimentam bem e não só comem, né? Coisa que não é saudável. Bom, e a gente vai para a Bíblia, a gente vê Daniel, não é verdade? E Daniel orava 3 vezes por dia, ele dedicava um tempo, e não era aquela oração que a gente pode orar e constantemente estar em pensamento com Deus, mas eles tiravam tempo para se alimentar da companhia e presença de Jesus, pelo menos 3 vezes por dia. Similar ao nós nos alimentarmos, não é verdade? Fome e sede de justiça. O que significa ter fome e sede de justiça? E estes que têm esta fome serão fartos.
O salmista diz, eu convido você para abrir a Bíblia, no livro dos Salmos, nós vamos ler o Salmo 42, abra a sua Bíblia ali, Salmo 42, você está com a sua Bíblia em mãos, amém por isso? O que diz o Salmo 42, no versículo 1 e 2, diz assim: como suspira a corça pelas águas, pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de quê? Sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ter sede da justiça, queridos, é ter fome de Deus. Você tem fome de Deus, não? Sabe, quando você acorda de manhã, você acorda com fome, né? Alguns não acordam com fome de manhã porque comem muito à noite, antes de dormir. Não é muito bom isso. Mas normalmente uma pessoa saudável, ela acorda de manhã com fome. Devia tomar pelo menos uns 2 copos de água, ali uns 400 ml de água quando acorda, aguinha morna, não gelada. Você toma aquela aguinha, acordou, toma uma aguinha. Meia hora depois você vai sentir o estômago roncando ali. E vai querer comer. Isso é muito saudável. Eu faço isso por anos, não consigo acordar e não beber água. Se eu acordar e dizer, vem fazer o de jejum, eu não consigo. Eu tenho que beber e esperar ali pelo menos 30 minutos. Isso é muito saudável. E aí a gente vai ter muita fome. Quando você acorda, você que tem uma espiritualidade saudável, deveria ter fome de Deus quando acorda. Primeira coisa que eu faço, o que eu deveria fazer quando eu acordo, é beber da água da vida que é Cristo Jesus, amém? E me saciar na fonte da água da vida. E ir então à sua palavra, e agora comer do pão da vida que é a palavra de Deus, amém? Jesus diz, felizes são estes que têm fome e sede. Ó Senhor, a minha alma tem sede de Ti, sede de Deus, do Deus vivo. Veja, vire um pouco as páginas à frente ali da sua Bíblia, Salmo 63, 2, 3 páginas à frente. Salmo 63, versículo 1, diz assim: ó Deus, Tu és meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Amém? Minha alma tem sede de Deus. Tua alma tem sede de Deus. Tem fome e sede da Sua palavra. Jeremias capítulo 33, versículo 16, um pouquinho mais adiante na sua Bíblia. Vamos lá. Jeremias, depois do livro de Isaías, se você abrir a Bíblia bem no meio, você vai estar certamente no livro de Isaías ou Salmo. Jeremias 33, versículo 16. Olha o que disse o profeta Jeremias. Ele diz assim: naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Senhor, justiça nossa. Fome e sede de Deus. Deus, Ele é o Senhor. Ele é a nossa justiça. Espírito de profecia, numa meditação de muitos anos atrás, intitulada Fé pela qual eu vivo, eu encontrei a seguinte citação, acompanhe comigo na tela. Diz assim: justiça é amor, e o amor é a luz e a vida de Deus. A justiça de Deus acha-se concretizada em Cristo Jesus. Recebemos a justiça
Quando nós recebemos quem? Ao próprio Cristo. Amém? Felizes são aqueles que têm fome e sede de Deus. Felizes são aqueles que têm fome e sede de Jesus, porque eles serão fartos. Quem recebe a Cristo tem sua fome e sede de justiça saciada. Quantas injustiças têm acontecido na sua vida? Quantas injustiças você tem sentido na sua vida? Pense para você mesmo agora. Que injustiças você tem passado? Neste mundo de pecado, nós enfrentaremos injustiças todos os dias. É ou não é verdade? Todos os dias. Mas Jesus se fez justiça por nós quando Ele morreu na cruz do Calvário. E todos aqueles que buscam a Ele, embora as injustiças que o cercam, eles encontram paz que excede todo o entendimento. Amém? João capítulo 6, abra a palavra do Senhor comigo. Evangelho de João, capítulo 6. Veja o que diz a palavra do Senhor, próprio Cristo Jesus, palavras do próprio Cristo Jesus. João, capítulo 6, versículo 32 a 35. Jesus disse, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, leio João capítulo 6, 32, versículo 32. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Oh, que lindo ouvir esse amém. Que lindo ouvir esse amém. Eu sei que aqui na igreja tem pessoas sofrendo. E sofrendo toda sorte de injustiça ou de problemas na vida, problemas desta vida. Mas eu tenho que dizer para você que se você confiar em Jesus, se você se alimentar da palavra de Cristo, a dor, o vazio que está no teu coração, pelas dificuldades da vida que você tem enfrentado, elas vão passar. Amém? Elas vão passar. É Jesus quem fala, não eu. Felizes os que têm fome e sede de Jesus, eles serão saciados. Na semana passada eu estava aqui na igreja no sábado de manhã. E a gente tem as atividades, escola sabatina. Em algum momento fui no carro para buscar o saxofone, que eu toquei aqui com os meninos aqui, né? O grupo dos metaleiros da igreja. E quando eu fui no carro, peguei o sax, fui até o elevador, esse elevador aqui do fundo, e chamei o elevador, e de repente entrou de moto alguém. Era uma moça, uma jovem senhora. E ela entrou de moto e colocou a moto assim bem do lado do elevador. Aí eu ainda olhei para ela e disse assim, nossa, que bom, né? Que tem um lugarzinho aqui para você. Ela falou, moto sempre é fácil de a gente estacionar. Eu disse, como é que você está? Tudo bem? E ela tirou o capacete e disse assim,
Não está tudo bem, pastor. E os olhos encheram de lágrimas. Eu não podia dar mais atenção para ela, porque eu tinha que subir. Enfim, eu disse, Deus te abençoe. Você está no lugar certo, né? Aí o culto transcorreu, enfim, e tal. Quarta-feira eu vim à igreja. E no culto, quando eu chego aqui na igreja, na porta do seu José, está aqui o irmão José Rosa. Sempre ali disposto, na recepção, chega antes de todo mundo. Aí o irmão José Rosa me cumprimentou e disse assim, pastor, tem um casal que quer conversar com o senhor. Eu disse, tá bom. Aí me apresenta, ele veio e me apresentou, eu vim aqui, sentei bem nesse banco aqui. E estava ali a Alessandra e o André, meu xará. Levanta a mão aí, Alessandra. Aí para todo mundo te conhecer. E a Alessandra, ela está vindo à igreja. Ela já está vindo há algum tempo à igreja. E ela disse assim, pastor, eu estou vindo à igreja hoje. E eu orei a Deus que eu queria encontrar o senhor aqui hoje na igreja. Eu disse, eu estou aqui, amém por isso. E a Alessandra então abriu um pouco o coração dizendo assim, pastor, eu tenho passado por muitas lutas na minha vida. Eu tenho lutado com alguns vícios, alguns problemas. Mas Jesus está me dando a vitória. Amém? Não é lindo isso? Quando as pessoas buscam em Cristo Jesus, Alessandra, como você tem buscado, André. Eu falei para você naquela quarta-feira. Se tua vida nunca mais será a mesma. Amém? E quarta-feira próxima agora, antes do culto, ela vai vir mais cedo, eu venho mais cedo também, a gente vai começar a estudar a Bíblia, amém? Eu, Alessandra e o André ali, louvado seja Deus por isso. Fome e sede. Você não veio aqui por acaso, Alessandra. Uma amiga tua te convidou e a Alessandra me disse assim, pastor, a última igreja que eu iria é a igreja adventista. E eu estou aqui agora, toda quarta-feira, todo sábado. É porque quando a gente busca Deus de todo o coração, a gente encontra, amém? Jesus nos dá essa segurança, essa certeza. Veja, quem busca Deus de todo o coração, encontra. Quem tem fome e sede de Cristo Jesus de Deus, é saciado, amém? Tem a sua fome saciada. Eu me lembro da mulher samaritana, você conhece o relato, está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 4, quando ela se encontra com Jesus, uma mulher pecadora, não queria se encontrar com ninguém, se sentindo rejeitada. Jesus foi ao encontro dela, e Jesus afirmou dizendo, temos lá em João 4, versículo 13 e 14, quem beber desta água, aqui do poço, vai tornar a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Amém? E Jesus então, depois se apresenta a ela dizendo assim, eu sou esta água. Quem beber de mim jamais terá sede. Ó, queridos, eu encontrei esta outra citação do Espírito de Profecia, que diz assim, acompanhe comigo na tela. Venha a Cristo em sua alma com fome e sede, e Ele suprirá todas as necessidades. Amém? Se você está aqui na igreja hoje, você vem buscar Cristo Jesus, se você tem fome e sede de Jesus, Ele vai suprir as tuas necessidades. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Veja, sejam estas necessidades temporais ou espirituais, se você conhece o dom de Deus, quantos há que não conhecem o dom de Deus? Estes falam da verdade, falam do céu, falam da religião, falam da fé, mas não sabem disso. Eles não têm um conhecimento de que tipo? Experimental do que significa a fé, ou do que é confiar em Deus, do que é beber da água da vida dia após
dia. Ó queridos, quantos entre nós que estamos aqui na igreja hoje, conhecemos Jesus, sabemos que Ele é a água da vida, que Ele é o pão da vida. Ah, pastor, o senhor não está pregando nada novo, eu já sei disso. Já ouvi tantos sermões sobre as bem-aventuranças. Isso não é novo para mim. Mas será que é novo para você? Se você hoje olhar para si mesmo e quem sabe perceber que você não tem uma experiência verdadeira, íntima com Jesus? Se alimentar de Cristo é viver uma vida de religião experimental. Se alimentar de Jesus é confiar plenamente nele para todas as coisas da sua vida, amém? Isso é experimentar de Jesus. Não é deixar Jesus de lado e buscar fazer as coisas. Sabe, algumas vezes de manhã a gente acorda de manhã, a gente faz oração, a gente lê a Bíblia e tudo mais, mas a gente deixa Jesus lá e quer resolver os nossos problemas pelas nossas próprias forças. Isso não é se alimentar de Jesus, não é ter a vida saciada. Se alimentar de Cristo é tê-lo como nosso Salvador e maior e melhor amigo, amém? Ter Jesus como amigo, eu pergunto, Jesus é teu amigo? Você confia nele como teu maior e melhor amigo? Quando nós vamos à Bíblia, queridos, e mesmo no Evangelho de Mateus, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós temos ali as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, temos o Sermão do Monte em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E quando nós chegamos no capítulo 8 e 9 de Mateus, o que nós vemos senão pessoas indo buscar a Jesus? O primeiro que é nos dado ali como indo buscar a Jesus é o leproso, capítulo 8 de Mateus, versículo 1 a 4. Você conhece essa história? O leproso, excluído de tudo e de todos, não importa se fosse um monarca, se fosse um sacerdote, se fosse enfim, não importa, uma vez descoberta a lepra, tinha que se excluir da sociedade, dos seus parentes, dos amigos, de tudo e de todos, e viver juntamente com aqueles que tinham o mesmo mal que ele. Agora, no coração deste leproso brotou a fé, e ele pensou, será que se eu me encontrar com Jesus, ele pode me curar? Desde os dias de Naamã não havia ouvido falar de alguém que havia sido curado de lepra, mas ele não pensou em outra coisa, ele tinha fome, sede de Jesus. Ele fitou os olhos em Jesus, uma multidão ao redor de Cristo, os discípulos tentando impedir que ele chegasse perto de Jesus e das pessoas, e as pessoas começaram a fugir, ficou só ele, Jesus, e ele caiu diante de Jesus e disse, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, o Senhor pode me tornar limpo. Jesus tocou nele e disse, eu quero, fica limpo. Pum! Na hora ele ficou limpo, tirou o capuz e o rosto carcomido pela lepra e as mãos você consegue imaginar a alegria desse homem? Estou curado, nada de lepra, posso estar de novo com meus amigos, com minha família. Jesus disse para ele, vai e apresenta ao sacerdote uma oferta. E aquela oferta representava ele mesmo que estava por morrer por aquele leproso. E somente pela morte de Jesus ele poderia ter a salvação. Se alguém está aqui hoje buscando a Jesus e se sente rejeitado pelos pecados que assolam a tua vida, você será saciado. Nós vemos ali no versículo 5 ainda do capítulo 8, no versículo 5 em diante, a cura do servo de um centurião. Senhor, eu tenho um servo, disse o centurião, romano, eu tenho um servo que está doente, eu quero que o Senhor vá curá-lo. Jesus disse, eu vou curar. Não, o Senhor não vai, não precisa ir na minha casa. O Senhor fala uma palavra aqui, ele vai ser curado. Você conhece a história. E aquele servo foi curado. Falo para alguém que nem cristão que duvida da existência de Deus.
Se hoje você for buscar a Cristo, se você somente num lampejo disser, Senhor, o Senhor existe e se revele, Deus se revelará a ti. Se hoje eu falo para alguém que tem um ente querido, um filho, algum parente, um tio, como Lili falou aqui, que não tem buscado a Deus, que não está indo ao encontro do Senhor, que não tem fome e sede de Jesus, você pode interceder por esta pessoa como fez o centurião, amém por isso? Interceda, e a graça de Jesus irá alcançar. Você tem na sequência 2 endemoniados ali, gadarenos, 2 homens possuídos de demônios, eles correm ao encontro de Jesus. Lá no íntimo, diz o Espírito de profecia, lá no fundo do coração, eles queriam ter um encontro com Cristo, e quando abriram a boca, Satanás falou por eles, mas Jesus os libertou. Ó queridos, Jesus, Ele sacia a fome de todos que o buscam. Jesus sacia a sede de todos os que o buscam. Não importa quão longe você tem andado de Jesus como estavam aqueles homens. Amém? Não importa quão longe você foi ou está. Só chegue a Ele. Só chegue a Ele. Você tem o paralítico de Cafarnaum, capítulo 9. Filho, os teus pecados estão perdoados. Ser justificado é receber a justiça que só Jesus pode dar. Você tem ali, ainda no capítulo 9 de Mateus, você tem Jesus assentando-se, comendo com publicanos e pecadores que foram até Ele porque queriam estar com Ele, receber dEle as suas bênçãos. E Jesus disse, eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento, amém? Esse é Jesus. Se você se sente pecador, como eu, Jesus vai saciar e vai te purificar, amém? Você tem a cura e a ressurreição da filha de Jairo, ainda no capítulo 9, Jairo vai até Jesus, Senhor, minha filha está doente, ela morreu depois, você conhece a história. Jairo revela que não importa a sua posição, não importa quantas posses você tem, só Jesus pode saciar a falta que o pecado traz neste mundo, sobre cada um de nós. Se eu falo para alguém que tem todo o dinheiro, mas não tem paz, se eu falo para alguém que tem toda a influência sobre todos, mas não tem sobre a sua família e não tem paz em casa, porque os teus filhos não te respeitam, tua esposa não te respeita, só Jesus pode te dar paz, um coração manso, humilde, e lavar você de todos os teus pecados. 2 cegos seguem a Jesus, capítulo 9, versículo 27 em diante. Senhor, tem compaixão de nós. Correram até Jesus, perguntam, Jesus teve compaixão? Lógico. Curou a eles. Ó querido, se você hoje busca Jesus, saiba que você encontrou Jesus. Tenha certeza disso. Amém? Tenha certeza disso. Você encontrou a Jesus. Em seu problema, vá ao Senhor em oração. Ele conhece cada um de nós pelo nome. Ele conhece todas as nossas tentações. Se nós formos a Ele em nossa perplexidade, se dissermos a Ele, Senhor, eu lanço sobre Ti a minha alma em defesa. Eu quero a Tua ajuda. Você receberá ajuda. Amém? O Jesus não rejeita ninguém que vai até Ele. Aquele que tem espírito manso e contrito receberá a unção do céu. Ó queridos, Cristo abriu uma fonte quando Ele morre na cruz do Calvário por cada um de nós. Quando Ele se entregou para nos salvar.
Jesus abriu uma fonte na qual podemos ser lavados de toda mancha, de todo pecado. O sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário dá virtude a essa fonte. Não temos algo pelo que orar? Se você está com fome ou com sede pela água da vida, não pendure sua vida, suas almas na humanidade. Devemos ser sustentados por amor de Cristo Jesus. Devemos beber desta água viva. Amém? Percorra os evangelhos. Percorra os evangelhos, você vai ver que todos aqueles que se achegaram a Jesus tiveram a vida saciada nele. Todos. Todos. Você também. Você também pode ter hoje a sua vida preenchida por Cristo Jesus. Falo para alguém que tem algum peso de consciência pelo mal que cometeu ou tem cometido. Falo para alguém que está doente emocionalmente, doente fisicamente, por causa do peso do pecado que você não consegue mais carregar. Escuta uma coisa, filho, filha de Deus. Jesus andou neste mundo, sofreu e morreu na cruz, para tirar o peso das tuas costas. Ele mesmo carregou sobre si, sobre o madeiro, os pecados de todos nós. Se você se achegar a Ele hoje, você tem o perdão dos teus pecados, a purificação da tua alma e a paz que só Jesus pode dar. Amém? Aqueles que recebem a Jesus se alimentam de Jesus e ficam completamente saciados. Eles deixam de buscar se satisfazer com um apetite sexual pervertido. Será que eu falo para alguém hoje aqui que tem uma vida de transtorno e transtornos de ordem sexual, e você quer buscar saciar o seu apetite buscando esse tipo de satisfação de ordem sexual? Se você hoje ir a Jesus, se alimentar de Cristo, Ele vai te dar forças através de um alimento celestial vindo do seu Espírito e da cruz do Calvário. Amém? Continue lutando, continue se alimentando e você terá forças. Aqueles que recebem a Jesus e dele se alimentam, ficam completamente saciados e deixam de alimentar a sua mente com o lixo do entretenimento vazio que este mundo oferece. Aqueles que recebem a Jesus e se alimentam de Cristo, ficam completamente saciados e param de buscar satisfazer a sua sede com o álcool. Amém? Aqueles que recebem a Jesus, que se alimentam de Cristo, ficam completamente saciados, cheios do Espírito, e param de buscar nas drogas o alento passageiro para sua alma vazia. Deixam de se alimentar com as coisas deste mundo mau. Não pensam na possibilidade de tirar a sua própria vida, pois vem na morte de Jesus a salvação completa e restauração completa da sua vida. Vá até Cristo hoje. Receba Cristo hoje. Ele é o nosso Salvador. Amém? Ele é o teu Salvador. Jesus veio a esse mundo, e quando a gente caminha com Cristo, a gente vê que nas suas mãos se achava ternura. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê que nas suas mãos estava o perdão, no seu olhar estava o amor, que fazia qualquer pecador se arrepender.
Jesus levava consigo a vida, de suas vestes brotava o poder. Ele veio trazer a paz, curar a dor e salvar aquele que o negou. Receba Cristo hoje. Nós vamos ouvir uma canção agora, enquanto a Débora canta. Eu faço um apelo a você, que você se achegue a Jesus do jeito que você está, amém? Com fome, sede de justiça. Tenha certeza que através desse Jesus que andou por esse mundo, se entregou por você na cruz, você pode ter hoje a sua alma saciada. Enquanto a Débora canta, se o teu desejo é se entregar a Jesus, coloque-se em pé. Você que está nos assistindo, se quer entregar o seu coração a Jesus, ter a sua vida saciada por Ele que é a água da vida. Aí na tela aparece um QR Code. Acesse, no chat tem um endereço também. Escreva lá o seu nome, nos procure aqui na igreja. Você que está na igreja, tem o QR Code aí na frente do seu banco. Eu quero conhecer mais de Jesus, eu quero entregar minha vida a Ele. Entregue o seu coração a Jesus. Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava o perdão, o seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava poder, veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda forma humana e como servo aqui caminhou, sendo o Senhor do céu, da terra e mar, escolheu por nós se humilhar. Lá no Calvário, um triste momento, dilaceraram o seu coração, cravos nos pés e mãos marcaram para sempre o autor
Pai querido, só temos gratidão, Senhor, em nosso coração, porque o Senhor veio em Cristo Jesus a este mundo para ser o nosso Salvador, para saciar nossa fome, nossa sede. Obrigado, Senhor, por essa graça, eterna graça. Aceita-nos, Senhor, como estamos. Transforma a nossa vida. Em nome dele te pedimos, amém, Senhor. Amém.